Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Começando mais um episódio do podcast e hoje eu vou falar sobre dois filmes nacionais que eu gosto muito, sendo um deles o meu favorito nacional até. Hoje vocês vão ouvir sobre O Alto da Compadecida e Lisbela e o Prisioneiro. O Alto da Compadecida é o meu filme favorito nacional desde que eu me entendo por gente. Sempre que ele passa na televisão eu dou um jeito de assistir. No dia 10 de setembro desse ano, fez 20 anos que ele foi lançado até. O Alto da Compadecida, ele é baseado no livro que tem o mesmo nome, que foi escrito pelo Ariano Suassuna. Para comemorar os 20 anos do filme, foi feita uma edição especial que passou na TV, e eu assisti, obviamente. Foi passada como uma série, em capítulos curtinhos na Globo. Então foi muito bacana de acompanhar. Eu fiquei muito feliz de poder assistir e eu sempre assisto, como se fosse a primeira vez. Eu rio das mesmas piadas, eu imito os mesmos personagens, acho engraçado tudo que eles falam. Eu me emociono sempre com as mesmas cenas de emoção. A Fernanda Montenegro dá um show fazendo o papel de Maria, Nossa Senhora mesmo. Eu acho muito, muito bacana toda a história. Realmente não tinha como eu ter outro filme nacional favorito que não O Alto da Compadecida. Como a maioria dos filmes que eu assisti durante toda a minha vida e que eu ainda assisto, O Alto da Compadecida eu vi pela primeira vez em uma sessão da tarde. E desde então eu sempre gostei muito do personagem do João Grilo e o personagem do Chicó. Mas principalmente do Chicó, ele é o meu favorito. Entre ele e o João Grilo, prefiro o Chicó, mas gosto muito do João Grilo também. Eu acho muito legal os papéis e a forma como o Matheus Nastergalli e o Selton Mello interpretaram esses dois. Outra coisa que eu também acho bacana é que, de uma certa forma, tanto o Alto da Compadecida quanto Lisbela e o Prisioneiro, que é o outro filme que eu vou falar, tem algumas coisas em comum. Inclusive, alguns atores e atrizes que estão em um também fazem parte importante no outro. Mas primeiro a gente vai focar no Alto da Compadecida, que foi o responsável por eu fazer o roteiro do programa de hoje. Bom, o Alto da Compadecida conta a história do Chicó e do João Grilo, que são dois caras bem pobres que vivem no sertão e são muito amigos. Eles vivem tentando vencer a miséria, a fome, procurando emprego e arrumando muita confusão, como todo bom filme, e dando alguns trambiques para conseguir se dar bem na vida. Principalmente o João Grilo, que ele inventa muita história, dá sempre muita desculpa, é muito malandro para tentar se sair bem nas situações. E tem um amigo dele, que é o Chicó, que também conta muita história, inventa muita mentira, e toda vez que alguém pergunta para ele como que essas coisas aconteceram, essas histórias malucas dele, como que elas se desenrolaram, de onde que ele tirou isso, aí ele responde a frase clássica: não sei. Só sei que foi assim. Então foi muito marcante sempre o João Grilo e o Chicó. Eu uso muito essa frase do Chicó, inclusive, tanto na escrita quanto em conversa, porque eu acho engraçado. Ao longo de todo o filme, a gente vai acompanhando as aventuras e as tretas que o João Grilo e o Chicó vão arrumando durante o caminho. Entre uma delas, tem o Chicó se apaixonando por uma moça que é a Rosinha. Ela é filha de um fazendeiro muito importante daquele lugar onde eles vivem e ele quer se casar com ela. Se apaixona por ela, eles começam a se ver, mas ele é pobre. Como eu falei no início, ele vive na miséria, não tem nada, nada, nada. Então o pai da Rosinha quer que a filha dele se case com alguém que fosse também fazendeiro, que fosse alguém importante, por assim dizer. E o Chicó se finge, então, com a ajuda do João Grilo. Ele finge que é um cara importante, que ele é rico, que ele tem bens para oferecer para Rosinha, para ver se ele consegue se casar com ela. Essa é uma das tramas do filme, assim como também tem a questão do João Grilo, que foge de um cangaceiro, que é o capitão dos cangaceiros que chega na cidade. E ele tem que enfrentar o cara em um dado momento. Aí ele começa a contar a história sobre como ele conheceu o Padre Cícero, que é o santo que esse cangaceiro em questão é muito devoto. E que ele tem um jeito aí do cara conhecer pessoalmente o Padre Cícero e depois voltar pra Terra. Mas que para isso acontecer, o cangaceiro vai precisar levar um tiro. Só por aí a gente já vê que o cangaceiro não era muito esperto de aceitar, né? Mas ele aceitou. Então o João Grilo e o Chicó fingem que um atirou no outro. E logo depois de tocar uma gaita, o que foi ferido volta a viver. Claramente, né? Uma armação aí para matar o cangaceiro. Uma coisa que a gente observa também no Alto da Compadecida é que todo o cenário do filme se passa no sertão. Então é tudo muito característico de como se retrata o lugar nos filmes, novela, nos livros mesmo. Aquele cenário mais amarelado, as casinhas mais simples, um pessoal mais simples também. A vida no geral passando de uma forma bem mais lenta, menos acelerada, sem tecnologia na época. Tudo que eles têm é o próprio trabalho para tentar sobreviver, mesmo que isso seja fazendo trambique. É uma coisa muito comum, inclusive, ao longo do filme, ver que por mais que a pessoa aparente ser alguém bom, como figura religiosa, ou então pessoas que seriam de família, digamos assim, todos eles acabam se corrompendo de alguma forma para tentar se dar melhor na vida, conseguir algum dinheiro
ou se aproveitar da boa vontade dos outros mesmo. Esse é um foco que se dá muito numa hora que, assim, não sei se vai soar como um spoiler, porque o Alto da Compadecida já tem aí seus 20 anos. É possível que a maioria, então, das pessoas já conheça a história, mas tem um dado momento, da metade pro fim do filme, onde grande parte dos personagens morre. Os cangaceiros acabam matando eles, inclusive o capitão dos cangaceiros. É um dos que tá morto também. Porque, afinal de contas, né, o Chicó e o João Grilo conseguiram enganar ele, né? Ele de fato morreu aquela hora. Então existe o momento do juízo final, que é um dos momentos mais engraçados e tensos ao mesmo tempo no Alto da Compadecida. São cenas bem impactantes, não tanto pela imagem, pela estética, assim, não é uma coisa aterrorizante, não se vê o horror na imagem, mas que te deixa impactado pelo texto, pela forma como é contada a história, pelo jeito como eles construíram as falas dos personagens, no momento em que Maria e Jesus estão julgando eles, no momento que se abre as portas do inferno e tem todo o julgamento da parte do inferno também. Então a gente vê ali o apontar de erros das pessoas e a Maria tenta interceder por eles. É algo muito, muito bonito de ver. Porque a Fernanda Montenegro, como eu falei, ela faz o papel da Maria e ela tem um texto falando sobre o povo do sertão, que é muito emocionante, porque eles costuraram essa fala dela não com a imagem dos personagens do filme, mas com a imagem de pessoas de verdade que realmente moram no sertão. Então a gente vê com o texto da Fernanda Montenegro passando de fundo, imagem de criança bem pequenininha, as pessoas de mais idade e o pessoal que está de fato sofrendo e diariamente tentando vencer a morte no sertão. Então é uma comédia, sim, mas ao mesmo tempo se torna um drama nesse momento e te faz parar para pensar por alguns segundos. Tu fica refletindo sobre a vida do pessoal no sertão. É muito, muito bonito, ficou muito bem construído. E esse ano, como eles passaram de novo o filme para celebrar os 20 anos, né, de O Alto da Compadecida, o filme, e passou na parte da noite como forma de série, com as propagandas para fazer intervalo comercial e tudo. Então era assim, ficava sendo a última coisa que tu ia assistir antes de dormir. Então, ao mesmo tempo que tu dava risada, também ficava impactado pela história. Foi muito, muito bonito. Foi muito emocionante de assistir dessa maneira também, em forma de série. O Alto da Compadecida é muito também sobre a forma como tu vive a tua vida, sobre tu ter uma segunda chance de voltar e fazer tudo diferente, sobre recomeçar do zero a tua vida, repensar as tuas atitudes, sabe? Tu te vê num momento de desespero, que tu não tem mais nada pra perder, e aí o que que tu vai fazer com isso, sabe? Se tu vai se tornar alguém melhor pra tentar recomeçar, ou se vai simplesmente aceitar os teus erros e e é isso mesmo, não tem mais nada que eu possa melhorar em mim. E aí tu vai ficar naquele purgatório pelo resto da tua vida? Pelo resto da vida não, né? Porque no caso já seria a morte, fica nesse intervalo entre o céu e o inferno, repensando que tudo que tu fez de errado, ao invés de melhorar. No caso do filme, isso acontece com o João Grilo, ele volta a viver. Ele tem uma segunda chance. Quando o Chicó tá cavando a cova do amigo dele e rezando por ele volta. E mesmo sabendo que ele tem essa segunda chance para voltar e ser alguém diferente, que não vai se meter em tanta confusão, ele volta assustando o Chicó, se fingindo de morto-vivo. Então quebra aquela tensão que o filme vinha trazendo, aquele clima de todo mundo morreu, não tem mais o que fazer, e volta a ser algo engraçado para dar um desfecho legal para a história, pra gente ver como é que vai ser o João Grilo dali para frente, se ele vai melhorar, e o Chicó também, se ele vai conseguir, afinal de contas, casar com a Rosinha ou não. É bem divertido. Além de O Alto da Compadecida, a gente também tem a história da Lisbela e o Prisioneiro, que também é um filme brasileiro, um filme nacional. Inclusive, as histórias até se parecem em alguns momentos por conta dos cenários e pelos próprios personagens mesmo. Também é um filme que eu gosto muito, muito, muito e que passou esse ano também na televisão em um especial, onde todo sábado à tarde passava na Globo um filme que fez muito sucesso. E Lisbela e o Prisioneiro fez muito sucesso e ainda faz. Assim como o Alto da Compadecida, sempre que passa na TV eu tento assistir Lisbela e o Prisioneiro. E nesse dia que passou esse especial eu consegui ver mais uma vez e foi bem bacana, bem emocionante. Eu não lembrava até que eu me emocionava com Lisbela e o Prisioneiro. Não sei por que eu não me dei conta disso, tendo em vista que eu choro até com propaganda bonita no Natal. Em Lisbela e o Prisioneiro, então, a gente tem a história do Leléu, que é vivido pelo Selton Mello, e a Lisbela, que é a Débora Falabella. A gente conhece um pouco dos dois antes deles se encontrarem de fato na história. E começa com a Lisbela no cinema, com o seu então namorado Douglas. E eles estão assistindo um filme onde ela comenta passo a passo sobre a história da mocinha e do mocinho.
como eles fazem pra ficar juntos e toda a linha clichê de um romance, porque ela é muito viciada em cinema e conhece todas as histórias. Mas mesmo assim, ela continua indo nas sessões pra assistir o casal ficando junto no final. Ao passo em que ela vai falando sobre a mocinha, o mocinho e o filme, a história é costurada com cenas dela e do Leléu, dando a entender que ela vai ser a nossa mocinha e o Leléu vai ser o mocinho da nossa história. O que tem a Lisbela de certinha tem o Leléu de alguém que vive de fazer trambique, engana as pessoas e cria novos projetos muito loucos para ganhar dinheiro de cidade em cidade. E para surpresa de ninguém, ele acaba se envolvendo sempre com uma mulher diferente em cada cidade. Mas quando chega no mesmo lugar onde a Lisbela mora, ele se apaixona por ela. Logo de cara, ele muda totalmente a postura, deixa de ser aquela figura de garanhão, digamos assim, e se apaixona pela Lisbela, a mocinha da história. Uma das mulheres com quem ele se envolveu antes acaba indo para a cidade onde ele tá, atrás dele, abandona o marido dela, e aqui na história, o marido dela é o Marco Nanini, e ela vai atrás dele, larga tudo para viver junto com o Leléu, sem ter a menor ideia de que ele já se apaixonou pela Lisbela. Eu disse que alguns atores de O Alto da Compadecida estão no filme, né, da Lisbela e o Prisioneiro, e realmente eles estão. O Marco Nanini, que eu comentei antes, é o marido da mulher nesse filme, mas no Alto da Compadecida ele era o cangaceiro, o capitão, o mais importante, que foi morto tentando ver o Padre Cícero que ele fala. E tem o Selton Mello, que foi o Chicó no Alto da Compadecida, e quem em Lisbela e o Prisioneiro é o Leléu, um dos principais. Ah, sim, e também tem a atriz Virginia Cavendish, que em Lisbela e o Prisioneiro é a moça que vai atrás do Leléu e larga o marido dela, vivido pelo Marco Nanini, mas que no Alto da Compadecida é a própria Rosinha que se casa com o Chicó, que é o Selton Mello. É toda uma volta e tudo se encaixa, é muito doido, né? Tiveram 4 coisas que eu percebi assistindo Lisbela e o Prisioneiro ao longo do tempo. E a primeira foi, com certeza, não tem como não falar, sobre a força do personagem da Inaura, que é a personagem da Virginia Cavendish, a pessoa que deixa o marido pra trás e vai atrás do Leléu porque ela ama ele. É um personagem muito forte e ela é movida pelo amor, pela paixão. Pelo amor ela vive, ela larga tudo e vai viver atrás do homem que ela ama. E ela também mata, porque é ela que decide matar o marido dela depois de muito tempo passando trabalho no filme, digamos assim, porque o marido dela, que é vivido pelo Marco Nanini no filme, é um matador de aluguel. Então ele já matou muita gente, sempre que ele matava uma vítima, ele acendia uma vela para a alma da pessoa que ele tinha acabado de matar. Então ela tinha plena certeza de que ele era um cara violento, ela sabia que ele era perigoso, e ela decidiu dar um fim na vida dele. E esse fim só podia ser pelas mãos dela, dando um tiro nele também. Tanto que é muito legal de ver assim a imagem que depois tem ela na igreja acendendo uma vela pro marido dela. Então é muito louco, assim, ela acaba com o sofrimento das pessoas enfim, vinga todas as vítimas dele, digamos assim. Uma outra coisa que eu percebi é a mudança na vida da Lisbela, que ela desiste do noivado que ela tinha com o Douglas, por perceber que aquilo que ela tinha com ele não era um amor, não era um amor que ela queria, que ela esperava, que ela sabia que ela merecia. Porque tem muito essa questão também de a pessoa estar em um relacionamento e ela em algum momento se dá conta de que aquilo não é para ela, de que ela merecia mais ou de que o que ela tá recebendo não é o que ela queria receber. Então ela tem esse start de mudança de vida, de acabar um noivado, prestes a se casar e ela desiste, porque ela vê que a vida dela podia ser outra. Isso eu acho muito bacana. É também uma forma de ser um personagem bem forte, se a gente parar para analisar agora. A terceira coisa que eu sempre reparo quando eu assisto é a redenção do personagem do Leléu, que começa sempre muito trambiqueiro, aprontando para poder se dar bem na vida e saindo com várias pessoas. E a gente acompanha a redenção dele, então, que ele encontra um sentido para a vida no amor que ele vê na Lisbela. Então ele repensa todas as escolhas e tudo que ele já fez por conta desse amor que ele passa a sentir. Então é sempre tudo muito voltado para a mudança de vida e como o amor consegue transformar a vida das pessoas de uma forma ou outra. A última coisa que é um grande apanhado disso tudo que eu falei, que eu percebo também, é que tudo é sobre seguir o teu coração. Parece muito clichê, parece coisa sempre realmente de filme e ditado popular, mas Lisbela e o Prisioneiro é muito sobre tu seguir o teu coração mesmo, tu entender o que é melhor para ti, por mais que isso implique em várias decisões difíceis. E isso se estende para uma reflexão até fora do filme mesmo. Assim como o Alto da Compadecida, eu recomendo muito que vocês assistam Lisbela e o Prisioneiro, se nunca assistiram. Se já assistiram, vejam de novo, agora com as ideias do que eu acabei de falar no podcast,
para ver se vocês concordam comigo ou se vocês discordam, não tem problema, a gente está aqui para isso também. Mas é isso, por hoje o podcast fica por aqui. Esse foi o episódio, espero que vocês tenham gostado. E é isso então. Eu sou a Karina, esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter me ouvido e vocês me ouvem nos próximos episódios. Até mais. Tchau.